Depois que a Prefeitura de Ribeirão moveu ação na Justiça para que seja decretada a ilegalidade da greve dos servidores municipais e a manutenção dos serviços públicos essenciais, a Câmara pediu para entrar no processo como interessada e 11 vereadores assinaram essa decisão, o que gerou polêmica porque divide opiniões sobre a competência da Casa de Leis para isso. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça é um dos 11 vereadores que assinaram como interessados em fazer parte do processo da Prefeitura sobre a legalidade da greve dos servidores que encerrou no início deste mês. Ele explica que os legisladores querem acompanhar a ação de perto e receber todas as informações que envolvem os trabalhadores. Nós temos como função precípua fiscalizar os atos do Poder Executivo. Então, é público e notório que nós passamos por um período de greve que trouxe muita preocupação e constrangimento à nossa população. Então, nada mais justo do que o Poder Legislativo fazer parte de um processo para que nós possamos acompanhar para e passo o movimento, tanto do Sindicato dos Servidores Públicos, quanto do Poder Executivo. Haja visto que nós não vamos nos manifestar no processo. Nós vamos, como falei, acompanhar para e passo o processo para que seja possível passar a informação correta para a população. Também assinaram o pedido os vereadores Otoniel Lima, Marmita, Jean Coraúci, Igor Oliveira, Alessandro Maraca, Jorge Parada, Luciano Mega, Marinho Sampaio, Nelson das Placas e o presidente Lincoln Fernandes. Já Renato Zucoloto se recusou a fazer parte do movimento com a seguinte justificativa. A Câmara se manifesta politicamente no plenário. Agora, juridicamente, a Câmara não se manifesta. Até porque o que justifica o interesse de uma pessoa entrar num processo é o interesse jurídico. Então, a Câmara já se mostrou politicamente interessada no desfecho dessa questão, mas juridicamente há uma súmula do STJ, a súmula 525 do Superior Tribunal de Justiça, que fala que a Câmara Municipal não tem personalidade jurídica, ou seja, ela pode estar em juízo apenas e tão somente para defender as suas questões institucionais. Então, a Câmara não poderia e não pode fazer parte desse processo. Ele também questiona o fato da decisão não ter passado pelo plenário. 11 vereadores não representam a maioria da Câmara. E se ainda assim o fosse, se tivesse a maioria, essa postulação de pretender ingressar juridicamente no processo, deveria necessariamente, de acordo com o artigo 29 do Regimento Interno da Câmara, passar necessariamente pelo plenário da Câmara. O artigo 29, no seu inciso 1º, nos dá essa possibilidade de representar a Câmara, de acompanhar os processos judiciais. É um ato discricionário da mesa, de fato ocorreu desse jeito, não havendo necessidade nenhuma de ser votado em plenário. Diante do impasse, o ex-procurador-geral do Estado esclarece. O correto é que se apresente no plenário e o plenário deve referendar a atitude tomada pelo presidente da Câmara. Há necessidade formal de uma votação em plenário. E a legislação diz expressamente que quando há a intervenção da Câmara num processo, o plenário da Câmara deve referendar essa autorização para que a Câmara esteja em juízo. A Prefeitura entrou com uma petição requerendo ao Tribunal de Justiça que seja indeferida a intervenção da Câmara em fazer parte do processo, porque alega que a Casa de Leis não detém capacidade de representação dos servidores municipais ligados ao Poder Executivo, já que possui autonomia financeira e administrativa. A Câmara Municipal, como terceira no processo, das hipóteses que o Código de Processo Civil estabelece, na maioria delas ela não poderia fazer porque não tem personalidade jurídica. A única que eventualmente poderia ser cabível é do amicus curiae, amigo da corte, onde a Câmara leva informações técnicas ao tribunal. Mas ainda assim ela não tem vinculação com os servidores públicos do Poder Executivo. E sendo dessa forma? Há uma possibilidade do tribunal não admitir a Câmara como amicus curiae. A Câmara foi cadastrada como interessada na ação, mas, segundo o advogado, a participação ainda será decidida pelo tribunal. Para o especialista em gestão pública, esse não deveria ser o papel dos legisladores. Parece que existe um interesse pessoal de alguns vereadores em utilizar a Câmara Municipal
tendo como cenário o Poder Judiciário para aparecer por questões políticas. Mas a gente vê uma ausência do interesse público dessa participação da Câmara nesse processo. Os servidores têm o Sindicato dos Servidores Municipais para defender seus interesses, ele possui associação e tudo mais. Então, essas entidades defendem os servidores. A Câmara não tem o papel de defender servidor, ela tem que defender o interesse público da cidade. Nesse momento, o aspecto financeiro ele deve ser muito bem ponderado pelos vereadores. Por quê? Por conta da possível falta de dinheiro, inclusive para pagar os próprios servidores. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que só vai se manifestar nos autos do processo.